Oi, pessoal, tudo bem? Hoje tivemos o relatório WOSD, né, que é um relatório de oferta e demanda global publicado mensalmente pelo USDA. E hoje nós vamos trazer para você uma análise inicial desse relatório. Né, o mercado já estava aí com algumas expectativas e realmente houveram alguns ajustes relevantes, especialmente para o milho, né, de maneira geral. Então, para o caso dos Estados Unidos, o USDA ele revisou positivamente o balanço do milho americano, com um aumento nas exportações, né, mas uma redução aí no uso para ração e uma redução nos estoques finais. A produção americana ela foi reduzida em 2,92 milhões de toneladas, o que é um reflexo dos dados atualizados de área colhida, né, que a gente viu no relatório do dia 30 de junho, que é o relatório de áreas dos Estados Unidos. E aí isso impactou o estoque final americano, que para 25 e 26 caiu para 42,16 milhões de toneladas. Mas o mercado ainda acredita que a produtividade do milho americano pode aumentar, né? Então vamos ver se no relatório de agosto esses dados vão ser ajustados. Mas algo que chamou a atenção também para o caso dos Estados Unidos são as exportações, né? Igual eu comentei. Para o caso de 25 e 26, as exportações foram projetadas em 67,96 milhões de toneladas. Só que para elas concretizarem, os Estados Unidos precisam manter uma demanda muito forte, né? Só que ainda há falta de um acordo comercial com a China e a competitividade da América do Sul, ela vem muito forte, principalmente no segundo semestre, né? Então, já está aí batendo a porta. Então, vamos ver como é que vai ficar esse cenário, tanto esse ano como para o caso do ano que vem também. Né? Para o caso do Brasil, não houveram muitas novidades, né? Com exceção da safra 24-25, que foi revisada em 2 milhões de toneladas acima, né, da projeção anterior, ou seja, passando de 130 para 132 milhões de toneladas, o que é um reflexo dos ganhos de produtividade que estamos vendo para o milho safrinha esse ano, né? E nossa produção de milho, ela talvez ainda possa subir de 2 a 5 milhões de toneladas para o próximo relatório, né? Para o relatório de agosto, exatamente por conta disso, né? Por conta desse ganho de produtividade. E aí, nesse contexto, nossas exportações elas foram mantidas em 43 milhões de toneladas, o que faz sentido, já que apesar da demanda interna estar aumentando, né, especialmente por conta do direcionamento do milho para a produção de etanol, o nosso ganho de produtividade do milho safrinha está sendo muito forte, então o nosso excedente exportável ele ainda deve ser bem alto. E sobre a soja, né, agora entrando um pouco na soja, não há muitas novidades, a produção brasileira ela foi mantida em 169 milhões de toneladas para 25, 26, e em 175 milhões de toneladas para, desculpa, 169 milhões de toneladas para 24, 25 e 175 milhões de toneladas para 25, 26. Né? Nossas exportações para 25, 26 também foram mantidas em 112 milhões de toneladas. Agora, para os Estados Unidos, o destaque da soja vai para o aumento de 0,41 milhões de toneladas nas exportações 24, 25, né? O que ainda é um pouco otimista, visto, né, que ainda não há acordo comercial com a China, por exemplo. Mas e para o caso da Argentina, né? Quais são as informações que você está enxergando aí que são relevantes para a gente trazer para o nosso produtor hoje? Bom, Cami, o novo relatório não trouxe grandes surpresas para a Argentina, né? As projeções para a safra 25-26 seguem praticamente iguais às divulgadas em junho, com exceção da soja, né? Por quê? Porque aí o USDA aumentou a previsão de exportações de 4,5 para 5 milhões de toneladas. Então, com isso, já vemos que os estoques finais apresentam também uma caída de 500 mil toneladas de junho para julho. Já no caso do trigo, a produção aí continua projetada em 20 milhões de toneladas, confirmando uma recuperação frente à safra passada. Então, enquanto isso, Cami, as exportações seguem fortes, seguem mantidas, com uma previsão de 13 milhões de toneladas nesse mesmo período, né? E, bom, já para fechar, deixa-te falar que os números de milho seguem aí também inalterados, com uma produção estimada em 53 milhões de toneladas, né? E, enquanto isso, as exportações continuam projetadas em 37 milhões de toneladas, ou seja, estamos falando de 2,5 milhões de toneladas a mais do que o ano passado. Pois é, pessoal, alguns ajustes importantes, né? A gente vê aí a América do Sul vindo forte, né, nessa competitividade.
E, de maneira geral, o relatório WOD, ele trouxe aí alguns ajustes bem importantes, principalmente para o caso do milho, né? Mas os ajustes já no caso da soja já foram mais neutros, e por isso o mercado ele não reagiu com muita força às mudanças do relatório, né? Refletindo exatamente que o foco ele segue sendo o clima e as incertezas comerciais que a gente está vendo, né? Então, que reforça, de certa forma, uma tendência baixista de preços nesse curto prazo. Tá bom, pessoal? Então, lembrando que a nossa análise completa do relatório sai hoje à noite, né? Então, não perde mais tempo. E acesse o QR Code aqui na tela para você se tornar nosso assinante e receber nossas análises completas. Né, Sol? Então, obrigada, pessoal. Vamos ficar te aguardando e excelente dia para nós. Tchau, tchau.